Oi pessoal, como é que vocês estão? Passando aí um tempão já em casa, hein? Quarentena parece que não vai acabar tão cedo. Então não se preocupem, porque vocês já aprenderam que Deus é soberano, que Deus controla, que Deus nos sustenta, Deus controla todas as coisas e Deus nos sustenta durante o sofrimento, assim como sustentou o profeta Elias. Não precisamos nos preocupar, porque Deus está do nosso lado, Deus quer o nosso bem, Deus protege os seus filhos, os seus servos, o seu povo. Então nós aprendemos tudo isso na história do profeta Elias e mesmo não tendo aí muita perspectiva, muito horizonte do que vai acontecer, de quando vai acabar tudo isso e como as coisas vão voltar ao normal, se é que elas vão voltar ao normal, nós podemos viver tranquilamente dependendo do Senhor. E se vocês lembram do estudo passado, nós mudamos o foco do nosso estudo. Na verdade, quem fez isso foi a palavra de Deus. Mudou aí o foco da história, tirou ali a luz de Elias e seu relacionamento com Deus e agora direcionou o foco da história para Acabe. Acabe era mencionado ali nos seus embates com Elias, mas a palavra de Deus quer mostrar em detalhes como Acabe é, como se manifestou ali a impiedade de Acabe. Eu já expliquei para vocês o que é impiedade, é a marca daquele que é ímpio, e ímpio é aquele que não teme a Deus. Acabe não temia a Deus. Nós já mencionamos aí as marcas, os momentos em que Acabe demonstrou essa impiedade, vocês lembram? Começou lá no capítulo 16, quando ele foi buscar uma mulher estrangeira e não casou com uma mulher do seu povo, do povo de Israel, casou lá com Jezabel que trouxe a idolatria para o povo de Israel e Acabe não fez nada. Acabe, nós vamos ver, especialmente na história de hoje, que Acabe era um molenga. Sim, Acabe era um cara totalmente inerte. Quem mandava nele era a sua mulher. Quem mandava em Acabe era Jezabel e Acabe não fazia nada. Era um molengão lá que ficava parado e quem mandava no reino era Jezabel. E Jezabel era uma mulher ímpia e Acabe seguiu essa impiedade, se manifestando ali em idolatria, em coisas cruéis, até que nós vamos ver na lição de hoje e na próxima lição. Então, lembrem-se aí, Acabe começou sua onda de impiedade, de agir como ímpio, não temendo a Deus, trazendo idolatria para o povo de Israel. Deixou que Jezabel perseguisse os profetas de Israel. Ele chamou Elias do perturbador de Israel, ali confrontando Elias, achando que era Elias que tinha trazido a seca. Nós sabemos que foi Deus que trouxe para justamente punir, para ver se o coração de Acabe se voltava para Deus, mas não se voltou. Mesmo depois da seca, mesmo depois de Deus ter mostrado o seu poder, ter feito lá o que fez no Monte Carmelo, Acabe não se arrependeu e continuou aí nos seus erros. E aí teve um momento, o seu embate com Ben-Hadad, o rei da Síria, nós estudamos no vídeo passado. Bom, Acabe era um ímpio. E essa impiedade, ela tem algumas marcas. A marca que nós vimos semana passada é a cegueira. A cegueira é marca dessa impiedade de Acabe. Acabe não conseguia ver os seus próprios erros, não conseguia ver o que deveria fazer como rei de Israel e as coisas que Deus fez por ele. Acabe não conseguia ver porque ele era cego, e a cegueira é marca dessa impiedade de Acabe. E nós vamos continuar no vídeo de agora e no vídeo de mais tarde, nós vamos continuar a ver as marcas da impiedade de Acabe. Hoje nós vamos abrir a Bíblia lá em 1 Reis 21, abra sua Bíblia
no livro dos Reis, no capítulo 21, nós vamos estudar o trecho que compreende os versículos 1 a 7. Então, 1 Reis 21, nós vamos seguir aí com o foco em Acabe. Elias está aí por detrás das cortinas esperando entrar novamente em cena, porque quem está em cena agora é Acabe e a sua impiedade. Então, primeiro livro dos Reis, 21, de 1 a 7. Nós não vamos ler agora, vou explicar à medida em que vou lendo. Antes disso, antes de entrar no texto, eu queria chamar a atenção de vocês para um lugar onde muitas coisas aconteceram na vida de Acabe e que é muito importante para a história de Israel como um todo e para a nossa história também. Vocês vão ver que este lugar é importante para a nossa história futura, que é o Vale de Jezreel. Vocês já devem ter visto aí na história, esse Vale de Jezreel aparece lá no capítulo 18, onde eles descem do Monte Carmelo e Acabe vai para o seu palácio. O seu palácio era na capital Samaria. Você pode ver aí no mapa, era na capital Samaria, mas ele provavelmente construiu um outro palácio, uma outra moradia nesse Vale de Jezreel, que era um vale muito bonito. Vocês podem ver aí uma foto atual do vale, um lugar muito bonito. É um lugar muito próspero. Ali havia água, havia um bom clima. Então era um lugar muito esverdeado, muito próspero para viver. Havia ali água, havia abundância de recursos e a terra dava o alimento. O Vale de Jezreel, um lugar cercado por montes. Um vale é esse lugar que é cercado por montes. Então, lá no capítulo 18, Acabe foi para esse palácio, lá que ficava em Jezreel, no Vale de Jezreel. E no Vale de Jezreel aconteceu um monte de coisa nesse vale. Então, por isso que ele é tão importante na história de Israel e na nossa história também. Quer ver? Lá em Jezreel, lembram dos 300 de Gideão? Não são os 300 de Esparta, são os 300 de Gideão. Fica lá em Juízes 6, 7 e 8, toda a história de Gideão. Mas mencionando ali o embate de Gideão Gideão e os 300 contra os midianitas e a vitória de Gideão, fica lá em Juízes 6:33. Também aconteceu em Endor, se você ver aí no mapinha, vai aparecer a cidade de Endor, a região, ficava também próximo ao Vale de Jezreel. 1 Samuel 28:7, Saul foi consultar a médio de Endor. E nesse mesmo vale, Saul e seus filhos foram mortos. Saul tirando a própria vida e seus filhos sendo mortos aí em 1 Samuel 31, versículo 1 e versículo 6. Versículo 1 indicando onde aconteceu esses eventos, a morte do rei Saul e de seus filhos. Em 2 Reis 23, versículo 25 e 29, a morte do rei Josias. Quem é o rei Josias? É um rei de Judá. Lembra que Israel era dividido, reino do norte, reino do sul. Reino do norte Israel, reino do sul Judá. O rei Josias foi um rei excelente para a história de Judá. Só que ele foi morto lá em 2 Reis, foi morto por um faraó chamado Neco, lá em 2 Reis, capítulo 23, versículo 25 e 29, lá no Vale de Jezreel, o rei Josias, um excelente rei que fez acabar toda a idolatria em Judá. Ele derrubou os postes ídolos, voltou a leitura da palavra de Deus, a leitura pública voltou no reinado de Josias. Foi um excelente rei, um homem de Deus que fez essas coisas. Então a morte dele se deu também lá no Vale de Jezreel. Vou lembrar vocês de um evento da história moderna. Foi nesse mesmo vale que Israel ganhou a sua primeira guerra em 1947 ou 48, se eu não me engano. Ganhou a sua primeira guerra contra os árabes. Era a guerra ali, acho que foram 3 ou 4 guerras árabes israelenses. Então a primeira guerra
depois que o Estado de Israel foi decretado, a primeira guerra que Israel ganhou ali dos árabes foi nesse vale de Jezreel. E assim outras guerras também, na Guerra dos 6 Dias, em que Israel tomou conta ali das colinas de Golã. Enfim, esse vale é muito importante para a história de Israel, até a história atual ali do século passado. E no futuro, vocês podem ver aí no mapa está a cidade de Megido, ou Megido. É onde acontecerá a batalha do Armagedon. Armagedon é a palavra hebraica para Megido, ou Megido. Está em Apocalipse 16, no versículo 16. Então, a maior batalha de toda a história do universo vai acontecer neste local, lá em Megido, no Vale de Jezreel. Então, notem, fiquem com esse lugar na mente, porque outras coisas vão acontecer na história de Acabe, na história de Elias, na história do sucessor de Elias, Eliseu. Outras coisas vão acontecer nesse vale, por isso é legal nós termos aí as imagens, uma criatividade, uma imaginação mais completa com essas informações que eu passei para vocês, tá bom? Vamos fechar aqui o lugar. Sabemos onde estamos agora. Nós estamos no Palácio de Acabe, lá em Jezreel. Agora vamos nos atentar para o texto. Abra aí a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e abra, se você já não abriu, em 1 Reis 21. Veja aí comigo. Sucedeu depois disto o quê? Depois que Acabe deixou Ben-Hadad livre, e aí o profeta falou com ele, falando que a sentença por ele ter feito isso, na verdade quem deu a própria sentença foi Acabe, só que ele não sabia até então. Por ele ter desobedecido o Senhor, ele um dia morreria. Então, depois de um tempinho que isso aconteceu, Nabote, o jezreelita, vejam aqui, morava em Jezreel, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Primeiro que ele deveria estar em Samaria e não em Jezreel. Já começava aí mais um vacilo de Acabe, mas até aí era um vacilo pequeno. Vamos seguir aqui. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Ora, por que Acabe queria a vinha de Nabote? Por uma questão de localização. Está do lado do palácio, ele queria a vinha de Nabote. Ok, até aí, tudo bem. Vamos ver as outras motivações, o que realmente tinha no coração de Acabe. Ainda o versículo 2. Dar-te-ei por ela outra, melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro que ela vale. É uma proposta boa. Ó, você me dá a sua vinha, eu vou te dar uma melhor. É que nem eu chegar para alguém e falar, ó, me dá o seu carro, o seu Fusquinha, que eu vou te dar uma Ferrari. Eu quero o seu Fusquinha. Eu quero porque quero o seu Fusquinha. Você pode pedir qualquer outro carro, um Porsche, uma Ferrari, um caminhão, qualquer outro carro. E eu te dou esse carro, tá bom? Então era mais ou menos essa troca, essa disposição de Acabe. Era uma boa oferta? Claro que era uma boa oferta, uma excelente oferta. Nossa, eu posso duplicar, triplicar. Outra coisa, era o rei que estava negociando comigo. Quem no povo ou no reino tem mais dinheiro do que o rei? Ninguém. Então, era uma excelente oferta ali que Acabe estava fazendo. Versículo 3. Porém, tem uma dobradiça aí, tem uma condição ali, ó. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Ué, que história é essa, Nabote? Guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Ele está dizendo mais ou menos assim: Deus me livre dar a você a vinha que eu recebi de herança dos meus pais. Deus me livre isso acontecer. Vamos parar aqui um pouquinho. Será que Nabote estava recusando a oferta de Acabe, que era maravilhosa, só por questões sentimentais? Eu não vou dar o Fusquinha para você porque eu ganhei esse Fusquinha do meu pai. Será que era só isso?
Não era, na verdade, nem era isso. Nabote utilizou um termo aqui que era muito comum aos israelitas. Não dá tempo de ler os textos aqui, mas era muito comum a pessoa dizer: guarde-me o Senhor, que o Senhor impeça que eu cometa tal atrocidade, tal erro, tal medida contra a sua vontade. Esse era o real sentido desse guarde-me o Senhor, que o Senhor me livre, que o Senhor impeça eu de cometer esse erro. Mas que erro Nabote iria cometer em negociar a sua vinha? Nabote sabia que ele não poderia dar, não poderia vender, não poderia ceder a vinha que ele recebeu de herança dos seus pais, porque isso estava na lei de Deus, na lei mosaica, na lei que Israel seguia. Nós não vamos ler os textos, mas você pode ler aí na sua casa. Dê um pause no vídeo e leia os textos. Levítico 25, 23 a 28 vai falar sobre as regras de compra e venda, como deveriam ser o resgate da terra. Você poderia até negociar, mas depois de um certo tempo a terra voltaria a você. Então tem algumas regras aí acerca de compra e venda de propriedades. Deus estabeleceu essas regras para o seu povo, o povo de Israel. E Números 36, 7 a 9 falava desse impedimento de vender, de negociar aquilo que se recebe em herança, para que a herança fique na casa, fique no território. Não sei se vocês lembram, alguns de vocês vão lembrar. Quando o povo entrou na terra, eram 12 tribos, as 12 tribos de Israel. Então, quando o povo entrou na terra, eles dividiram ali as suas tribos em territórios. Cada um tinha uma porção de terra. Você pode ver aí no mapa a divisão aí das tribos, ou a divisão das 12 tribos de Israel. Cada uma tem aí o seu pedaço de terra. Mas e se eles começassem a trocar as terras entre si? Ia virar uma bagunça. Então, para prevenir isso, para prevenir que as tribos se desfigurassem, Deus estabeleceu, existe o resgate da terra depois de 7 anos, se eu não me engano, isso lá em Levítico 25, e existe essa impossibilidade de você vender ou dar a terra que você recebeu como herança, para que a terra ficasse na tribo, ficasse ali no território daquela tribo e não se misturasse gente de outra tribo aqui, acolá, e virasse essa bagunça. Então existiam regras específicas, e Nabote tem isso em mente. Nabote tem essas regras em mente. Ele falou: eu não posso, Senhor, me livre de vender ou de dar a herança de meus pais. Eu não posso desobedecer à lei do Senhor. É isso que Nabote tinha em mente. Ele estava obedecendo a Deus. E até sobre certo perigo, sobre certo risco, porque quem fez a oferta a ele foi o rei. Ele falou, lembram da lição anterior, que era melhor obedecer a Deus do que aos homens? Então, se Deus tinha estabelecido esta regra, Nabote deveria cumpri-la. E Acabe provavelmente sabia disso. Vejam só a reação de Acabe. Vamos tomar em mente aqui que ele não sabia. Aí Nabote veio com essa informação, a herança de meus pais. Qual foi a reação? Qual deveria ser a reação de Acabe? Ele deveria entender, obedecer à lei do Senhor. Realmente não posso comprar a vinha de Nabote, não pode porque é herança, e seguir a sua vida. Mas qual foi a reação de Acabe? E nós vemos aqui, vamos tirar desse trecho toda a nossa mensagem central, que vocês já viram aí no título da lição, que é o desequilíbrio. O desequilíbrio é marca da impiedade, é um desequilíbrio mental, é um desequilíbrio nas emoções. Acabe se mostrou nesse episódio alguém extremamente desequilibrado, alguém completamente instável em suas emoções, em seus julgamentos, no seu senso moral. Acabe demonstrou o seu desequilíbrio. O desequilíbrio é marca
da impiedade. Quem não teme a Deus é uma pessoa desequilibrada, ela não tem as ideias no lugar. E ele foi extremamente cobiçoso. A primeira manifestação aí desse desequilíbrio de Acabe foi na sua cobiça. Está aí, vejam como foi a reação de Acabe, da cobiça de Acabe, no versículo 4. Então Acabe veio desgostoso e indignado para a sua casa. Vocês lembram em que outro lugar essa expressão, esses dois adjetivos aconteceram? Desgostoso e indignado. Quem lembra? Onde esses adjetivos passaram recentemente na história de Acabe? Se você voltar aí os seus olhos para o versículo 43 do capítulo 20, você vai ver. Foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado. Por que nesse momento aqui do versículo 43? Porque ele estava desgostoso e indignado? Com a repreensão de Deus, contra a palavra de Deus, contra o juízo que Deus efetuara sobre ele. Ele ficou desgostoso e indignado. Mesma reação ele teve aqui quando ouviu a prescrição ali de Nabote, lembrando da prescrição de Deus, falando, não posso vender. E como é que ficou Acabe? Ele ficou tudo bem, tranquilo? Não. A mesma reação ele teve. Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse, não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Ficou triste, ficou indignado, colocou o dedinho na boca, virou para a cama e ficou triste, lamentando. Menininho mimado que era esse Acabe. Essa foi a reação dele. A cobiça dele era tamanha que ele não conseguia entender essa prescrição simples. Nabote não poderia vender a sua propriedade. Era simples, muito simples. Mas ele não conseguiu entender, a sua cobiça era tamanha, ele queria porque queria, eu quero a vinha de Nabote. Queria porque queria. E esse desequilíbrio emocional se mostrou ali na sua cobiça. Era a expressão do seu desequilíbrio, essa cobiça desmedida. Existem muitas pessoas que cobiçam hoje em dia, cobiçam de maneira desequilibrada. É a cobiça, é a ganância sórdida. Existem, na palavra de Deus, lá em 1 Timóteo 3 e em Tito 1, diz que os pastores não podem ser movidos por sórdida ganância. O que é sórdida ganância? É uma ganância cruel, uma ganância que não desequilibrada, que não vê os limites, que não olha, que por qualquer motivo segue ali e pisa nas pessoas e faz qualquer negócio para obter ganho pessoal, para obter dinheiro, para obter lucro. Os pastores não podem ser assim. Se você ver um pastor que ama o dinheiro, que pede dinheiro, esse pastor está movido por sórdida ganância, uma cobiça desequilibrada, é a mesma de Acabe. Vamos seguir aqui para a segunda manifestação ali do desequilíbrio de Acabe. Essa segunda manifestação é a sua injustiça. O que injustiça é essa? É um desequilíbrio em não compreender ou não saber o que é justo. Veja comigo aqui, versículo 5. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse, que é isto que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele ficou sem comer e ficou triste, lá na sua caminha, chorando, chupando o dedinho, porque não conseguiu a vinha de Nabote. Ele lhe respondeu, porque falei a Nabote o jezreelita, e lhe disse, dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse, não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu com efeito sobre Israel? Está perguntando aqui para ele. Na verdade, pode ser uma afirmação ou uma pergunta. Homem, você é rei de Israel ou não? Para ficar aí na cama chorando porque não conseguiu o que quer. Você é rei de Israel ou não? Jezabel está dando uma dura ali em Acabe. Mas uma dura que vai levá-lo para um lugar muito
muito obscuro, muito tenebroso, muito cruel. Nós vamos ver isso no estudo da noite. Levanta-te, come e alegre-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Vejam aqui, Acabe não conseguia, o seu desequilíbrio não permitia ele olhar para o que era justo, enxergar o que é justo. Não conseguia enxergar essas coisas. Esse foi um grande problema. Esse desequilíbrio se misturou na sua mente de um jeito que ele não conseguia enxergar o que era certo. E ele ficava, Nabote não me deu a vinha, menino mimado, molenga. E aí Jezabel, eu que vou ter que resolver a sua vida. Vejam aqui, eu quero fazer um parênteses para vocês, rapidamente. Um casal bíblico não se comporta desse jeito. O homem é quem lidera o lar. O homem é quem toma as decisões. O homem, auxiliado por sua mulher, é quem toma as decisões. O homem não age assim, feito um molenga. O homem não age assim, feito um babão que não faz nada. O homem toma as rédeas do lar. Ele conduz a sua casa e os seus filhos, e a sua mulher o auxiliando com conselhos, com palavras boas vindas da palavra de Deus. A sua mulher o auxilia e ele conduz o seu lar. Não faz como Acabe. Acabe não era um homem omisso nos seus deveres de homem, de rei, de homem e de marido. Ele deixava Jezabel fazer tudo. Então o lar cristão, o lar que Deus quer, que Deus prescreveu, é o homem que toma as rédeas, é o homem que lidera, toma as decisões e não é conduzido pela mulher. Esse é o lar de Deus, é o lar em que Deus reina, em que Deus impera. Pois bem, eu quero perguntar para vocês, em que outro lugar aconteceu esse desequilíbrio, em que houve cobiça e injustiça? Num lugar muito conhecido por vocês, no Éden, no Jardim do Éden. Não precisa abrir a Bíblia, vocês conhecem o texto. O que Satanás disse para a mulher, para convencê-la de tomar o fruto e comer e desobedecer a Deus? Deus disse que vocês seriam como eles? A serpente conduziu a mulher para que ela cobiçasse o fruto. E houve lá no Éden a cobiça, o desequilíbrio moral, o desequilíbrio mental, de modo que a mulher cobiçou o fruto e a serpente inverteu aí a fala de Deus, dizendo, você vai ser como Deus. E a mulher, eu não conseguia mais enxergar que a obediência era superior ao que Satanás, através da serpente, estava dizendo. Então, houve aí essa injustiça na sua mente, esse desequilíbrio moral, não conseguia enxergar mais a justiça, e ela tomou do fruto e o pecado entrou no mundo. Vejam aí, para encerrar, Romanos 5, versículo 12. Para enxergar aí essa injustiça. Romanos 5, versículo 12. Rapidamente. Portanto, assim como por um só homem, que homem é esse? Adão. Entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Estamos aqui nessa condição, porque lá no Éden houve desequilíbrio, e aí gerou toda a impiedade, toda a morte. Versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Nós temos em Jesus Cristo, não temos mais cobiça e injustiça, tampouco desequilíbrio. Nós temos graça e justiça
no nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, o nosso versículo, para vocês decorarem, que tem a ver com o que nós dissemos aqui. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. O homem que se desvia do caminho do entendimento na congregação dos mortos repousará. Provérbios 21, 15 e 16. Provérbios 21, 15 e 16. Espero vocês mais tarde. Que Deus os abençoe. Tchau, tchau.